vamos que vamos então, porque a informação não pode parar e eu preciso abordar esse assunto tão espinhoso. Se liga só, esta imagem aqui é a representante aí, né, do rapaz, o personagem, aliás, um dos integrantes que fizeram parte aí desta edição de 2024 do reality show. E alguns portais estão trazendo notícias aqui e eu temo muito pelo que pode acontecer. Eu vou ler aqui o trecho de uma matéria que inclusive saiu lá no... voltou. Lá no Gospel Mais e diz o seguinte, se liga. Vídeo mostra integrante do BBB fugindo para não ouvir louvor. Imagine no culto. Internautas revoltaram a reagir mais uma gravação onde o BBB Lucas Luigi, de 28 anos, aparece tendo um comportamento, no entanto, estranho, ao se deparar com algo que fez referência à fé cristã. Após se mostrar supostamente possuído, inclusive, ressalto mais uma vez, já emiti a minha opinião sobre isso e vou deixar depois o card para quem quiser assistir essa parte onde eu falo a minha opinião sobre esse assunto tão polêmico. E segundo especulações da web, o participante do reality, nessa feita, aparece correndo durante a execução de um louvor. Em um vídeo viralizado nas redes sociais, é possível ver um momento em que Luigi sai correndo de um dos cômodos da casa do BBB 24, onde, no momento curioso, o louvor que está tocando é Deus de Promessas, interpretado pelo cantor gospel Davi Sasser, que estava sendo tocado no mesmo ambiente. No trecho em questão é possível ouvir parte do refrão da música que diz o seguinte: Deus de aliança, bem desafinado, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Todo mundo já conhece, né? Bom, Luigi, então, sai correndo do ambiente onde a música estava sendo executada, como se estivesse fugindo de algo, deixando os outros brothers aparentemente espantados com a situação. A gravação compartilhada no perfil aí de alguns que se dizem representantes, ou pelo menos se apresentam como representantes aí, né, do meio gospel, gerou comoção entre internautas. E tem muitas pessoas aí, inclusive, fazendo alguns comentários, como, por exemplo, imagine se fosse num culto da Assembleia. Tem que ser da Assembleia. Não pode ser de outra igreja. Tem que ser da Assembleia. E ainda ressalta, de preferência de oração. Uma outra pessoa disse o seguinte: ouvi esses dias duas irmãs falarem que Deus falou com elas. Olha só onde chega o testemunho. Encha sua casa de louvor. Tá aí mais uma prova do que acontece. O louvor é uma adoração. Se adorássemos mais, veríamos com mais frequência as cadeias espirituais sendo quebradas. Por isso, o louvor é constante no meu lar. Olha que coisa, hein? Se torna aí, de uma forma direta ou indireta, o louvor algo obrigatório na casa dos cristãos. Eu quero prosseguir aqui, trazendo uma breve análise só procurar aqui uma coisa aqui, porque de cor eu não sei, só para não falar besteira. Pronto, já deixei aqui separado. Olha só que situação. Olhem só que situação. A gente precisa olhar bem o que é dito, o que é explanado, o que está sendo colocado em algumas em alguns perfis aí, porque isso não foi e nunca será poder de Deus. Isso daí é publicidade. É publicidade. Isso daí tem alvo, tem objetivo. Isso não é nada voltado aí à adoração a Deus. Com todo respeito ao Davi Sasser, eu entendo que o trabalho dele aí na música gospel tem uma certa importância, inclusive esse louvor dele é muito conhecido entre muitas pessoas. Estou falando assim com vocês olhando para baixo, que eu estou colocando aqui no Instagram, porque deu um piripaque aqui. O Instagram é assim. Fazer live no Instagram é uma beleza, enquanto a gente está
Colocando aqui, né? É uma maravilha. Agora voltou para o Instagram. Beleza. A Bíblia nos diz que o louvor a Deus é algo que acaba agindo de uma forma que não é muito compreensiva pela ótica humana. O rei Davi foi chamado para tocar harpa enquanto Saul estava sendo atormentado pelo tinhoso. O demônio entrava lá literalmente, viu? O demônio entrava no rei Saul e Davi era convidado para louvar. Enquanto ele tocava, não era nem cantando, era tocando, o demônio saía. Isso já fez parte da doutrina da Assembleia de Deus, onde, por exemplo, o músico não poderia ser um qualquer, e por isso que nós vimos até o comentário lá do Samuel Mariano falando sobre esse assunto, né, que um cantor que escreveu a música em inglês, um cantor católico que não é da Assembleia de Deus, está cantando a música cristã. Acho que agora vocês conseguem fazer um paralelo, né? O porquê que teve aquele comentário do Samuel Mariano. A Assembleia de Deus tem essa doutrina. E eu, indiretamente, dentro desse aspecto, eu consigo até entender, porque não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa inspirada por Deus. Agora, eu não posso levar para frente, como fizeram esses comentários, que tem que ser um louvor da Assembleia de Deus. Eu sou contra isso. E repito, para mim isso está com cara de pub das Assembleias de Deus e supostamente um pub para o Davi Sasser. Mas pode ser que tenha visto aí a oportunidade e decidiu encaixar e já viu o comentário falando que é a Assembleia de Deus para engrandecer a Assembleia de Deus. É normal isso daí. Porém, a gente tem que entender algumas coisas que acontecem. Por exemplo, a Bíblia nos fala que Moisés recebeu uma ordem de Deus e depois nós vimos livro de Josué, enfim, o Pentateuco tocando muito nesse assunto sobre Neustã, que foi uma serpente de metal feita com o objetivo do quê? Todo aquele que fosse picado por cobra, olhasse para ela, seria curado. Mas começaram a endeusar Neustã ao ponto de ser algo abominável aos olhos do Todo-Poderoso. Algo que era feito com a permissão de Deus para ser algo benéfico para o povo de Israel, acabou se tornando algo que era idolatrado, virou uma deusa, Neustã. Aí o que a gente vê? Hinos como esse aí, o louvor do Davi Sasser, sendo idolatrado. Eu acho muito errado. Se vocês olharem, por exemplo, ó quem está aqui, o Fábio, agora que eu vi. Ô Fábio, obrigado por estar acompanhando a gente, hein? É uma honra tê-lo aqui. Obrigado a todo mundo que está aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho e atenção de todos. Muito boa tarde, Deus abençoe a todos. Mas voltando aqui, olha só. Eu sei que Davi Sasser é um intérprete, se eu não me engano, ele não é não sei se estou equivocado aqui, que eu não estudei isso daí. Eu não sei se ele é o compositor da letra, mas essa música não tem poder de expulsar demônios. Essa música, e nem a Assembleia de Deus tem poder, e eu vou provar aqui para vocês. A letra da música fala: é Deus de perto, desafinado pra caramba, e não de longe. Será que é mesmo? Isso é uma heresia. Jeremias 23 diz o seguinte: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura, não encho os céus e a terra? Diz o Senhor. A palavra de Deus fala que ele é Deus de perto e Deus de longe. Ou seja, esse hino tem uma heresia ao falar que Deus é Deus de perto e não Deus de longe. Tem alguns trechos que falam, nunca mudaste, tu és fiel, enfim. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, tá certo. Mas esse erro teológico não dá poder ao hino ter uma relevância para expulsar demônios.
A Assembleia de Deus não tem poder para expulsar demônio. Quem expulsa demônio é o nome de Jesus em pessoas ortogadas, porque estão em uma condição de fidelidade a Deus. Não é a Assembleia de Deus que tem poder de expulsar demônio. Isso é um erro gigantesco. Eu vejo muitas pessoas colocando isso como sinônimo de idolatria. Repudio veementemente. Não posso concordar com isso. Eu já vi algumas pessoas falarem umas heresias e besteiras, como, por exemplo, já vi gente falar que na Assembleia de Deus, não, aliás, que a Assembleia de Deus é a única igreja que se mantém na doutrina, que não há nenhuma igreja igual à Assembleia de Deus. Eu já ouvi gente falar isso, viu? Fui assembleano 15 anos. A gente tem que tomar muito cuidado com essas idolatrias à placa de igreja. Muito cuidado. E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!